Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. O papo de hoje é um daqueles que, olha, dá um nó na cabeça, mas de um jeito bom. A gente vai mergulhar na meta-meta-filosofia. Isso mesmo, meta-meta-filosofia. É a filosofia basicamente olhando para si mesma no espelho e perguntando: o que eu tô fazendo? Essas perguntas que eu faço sobre a realidade, tipo, o que existe de verdade, elas têm sequer uma resposta? E para guiar essa nossa investigação, a gente está com um material super denso, fascinante. Um capítulo da tese de doutorado do Otávio Maciel, primeiro esboço de um tratado de meta-metafísica. A nossa missão aqui vai ser desvendar como a filosofia analítica moderna tentou encarar essas perguntas sobre si mesma. A gente vai fundo no embate de dois gigantes, Rudolf Carnap e Willard Van Orman Quine, que basicamente definiram as regras do jogo. Ok, vamos desempacotar isso. Para começar do começo, a palavra meta-metafísica já pode assustar um pouco, né? Mas a fonte ajuda a gente com uma definição bem pé no chão de uma coletânea de 2009 do David Manley. Ele diz que a meta-metafísica se pergunta sobre os fundamentos da própria metafísica. As perguntas sobre a realidade têm respostas de verdade, substantivas, ou são só um jogo de palavras? Um jeito que a gente arrumou de falar? E o fascinante, eu acho, é que essa pergunta inicial já divide todo o campo em trincheira, sabe? A fonte, se baseando no Manley, mapeia 4 grandes grupos. De um lado, tem os deflacionistas. Os fortes acham que a metafísica é inútil. Ponto final. Os moderados são um pouco mais gentis. Eles até acham que pode ter respostas, mas que são triviais, que não mudam nada. E do outro lado, aí sim, está o grande debate. De um lado, a corrente principal, a tradição que nasceu com Quine, e do outro, os reformistas, que olham para essa tradição e falam: não, isso aí não é o suficiente, a gente precisa de ferramentas novas. E, nesse campo dos mais céticos, a fonte traz um termo da filósofa Karen Bennett que eu achei sensacional. O dismisser, que a gente poderia traduzir talvez como o dispensador. É aquela pessoa, filósofa ou não, que olha para uma discussão sobre se os números existem de verdade e pensa: nossa, que perda de tempo, isso é pura bobagem. Acho que todo mundo conhece alguém assim, ou até já foi essa pessoa, né? Exatamente. E aí que a Karen Bennett joga um balde de água fria nessa atitude toda. A conclusão dela é um paradoxo delicioso. Ela argumenta que você não pode simplesmente dispensar uma disputa metafísica sem antes se envolver com ela. Para ter o direito de dizer que aquilo é bobagem, você primeiro precisa, fazer o trabalho de casa, entender os argumentos, as nuances. Isso é genial. É como dizer que não dá para decidir se você não gosta de natação sem pular na piscina. Tem que se molhar na metafísica para poder criticar. Adorei essa ideia. Não tem atalho para uma crítica inteligente. Perfeito. A citação dela na tese é exatamente essa. Nós precisamos fazer metafísica para fazer meta-metafísica. E essa ideia nos leva, assim, direto para o epicentro do terremoto que formou esse campo, que é o debate entre Rudolf Carnap e Willard Van Orman Quine. Quase tudo que se discute hoje é de alguma forma uma resposta ou um desenvolvimento do que eles botaram na mesa. Certo, então vamos para esses dois. A fonte parece ter um cuidado especial em pintar um retrato do Carnap que vai além daquela caricatura, né, do positivista lógico radical que queria queimar todos os livros de filosofia. Sim, isso é fundamental. O Carnap era muito mais sofisticado que isso. Ele é o pai da ideia de engenharia conceitual. A grande sacada dele, o que ele chamou de princípio da tolerância, é radicalmente pluralista. Ele dizia que na filosofia, e na lógica principalmente, não existe uma linguagem correta. Cada pensador é livre para construir o seu próprio sistema de linguagem, com suas próprias regras. A única exigência é: seja claro sobre quais são as suas regras. Então ele era quase um anarquista da lógica. Tipo, cria o seu sistema desde que você me entregue o manual de instruções. É uma ótima analogia. E essa postura não veio do nada. A fonte contextualiza isso muito bem. Carnap viveu o auge do idealismo alemão. Ele viu de perto como filosofias vagas, totalizantes, que queriam descrever a essência do ser,
podiam ser usadas para justificar projetos políticos autoritários, perigosos mesmo. A filosofia dele é uma reação a isso. É uma busca por clareza e rigor como uma espécie de antídoto. Faz todo sentido. A filosofia não acontece num vácuo, né? Ela responde ao seu tempo. Exatamente, e aí vem a surpresa que a tese revela. Por causa dessa reação, criou-se a imagem de que o Carnap odiava toda e qualquer metafísica. Mas isso é falso. Ele diferenciava o que ele via como pseudo-problemas de uma metafísica que ele considerava legítima, importante até. Ele elogiava o trabalho de Aristóteles, de Leibniz, de Whitehead, chegou a escrever que essa metafísica construtiva era uma das mais importantes tarefas da filosofia. O problema dele era com a falta de clareza, não com as grandes perguntas. E como ele propunha trazer essa clareza? A fonte fala da famosa distinção dele entre questões internas e externas. Exato. Essa é a chave de tudo para ele. Uma questão interna é uma pergunta feita dentro de um sistema de linguagem que a gente já aceitou. Por exemplo, se a gente adota o sistema da matemática, a pergunta existem números primos entre 10 e 20 é uma questão interna, e ela tem uma resposta objetiva. Sim, 11, 13, 17, 19. Agora, a questão externa, essa é a pergunta sobre o sistema como um todo. Tipo, mas os números realmente existem, lá fora no mundo? E o que o Carnap dizia sobre essa segunda pergunta? Para o Carnap, essa pergunta, do jeito que está formulada, não faz sentido. Não é uma questão sobre fatos do mundo, mas sim uma questão prática sobre qual sistema de linguagem a gente deveria adotar. A pergunta relevante não é números existem, mas sim, o sistema de linguagem da matemática é útil para a ciência? Ele nos ajuda a descrever o mundo? Se a resposta for sim, então a gente adota. É uma decisão pragmática, não uma descoberta sobre a realidade última. Mas isso não parece um pouco evasivo? Dizer que a pergunta "os números existem" é só uma escolha prática? Muita gente sentiria que tem uma verdade real em jogo aí, que ou eles existem ou não existem, e que a utilidade não resolve essa questão de fundo. E essa é exatamente a objeção que vai incendiar o debate. Do outro lado do ringue, entra em cena o Willard Van Orman Quine. A fonte até destaca a ironia, né? Ele foi aluno do Whitehead, um dos metafísicos que o Carnap admirava, mas ele vai seguir um caminho radicalmente oposto ao de Carnap. O Quine vai atacar a própria fundação do projeto carnapiano, o que ele chamou de 2 dogmas do empirismo. O primeiro dogma é justamente essa distinção que o Carnap e tantos outros davam como certa, a separação rígida entre verdades analíticas e sintéticas. Analítica seria tipo, todo solteiro é não casado, verdadeira por definição. Sintética dependeria dos fatos, a neve é branca. Quine argumenta que, na prática, essa distinção não se sustenta, não tem uma fronteira clara. E o segundo dogma? Ser traduzida em afirmações sobre a experiência sensorial imediata. Quine diz que isso é um sonho impossível. Nossas crenças não enfrentam o tribunal da experiência uma por uma. Elas enfrentam como um todo, como um sistema. Ok, então a bomba que o Quine joga aqui é que não dá para testar uma ideia isoladamente. Se o experimento de física dá um resultado inesperado, você não sabe se o problema foi na sua hipótese, no equipamento, na matemática que você usou, ou até numa lei da lógica que você assumiu como certa. É o pacote todo que está em jogo. E isso muda tudo. Exatamente. Você colocou perfeitamente. É o que a fonte chama de holismo empírico do Quine. A famosa analogia dele é a da teia de crenças. Nosso conhecimento não é um muro de tijolos, onde cada tijolo é testado individualmente. É uma teia. As crenças mais perto da borda são as observações empíricas. As mais perto do centro são as leis da lógica, da matemática. Quando a borda da teia é cutucada pela experiência, a vibração se espalha por toda a estrutura. E, em princípio, qualquer fio, até um lado centro, pode ser rompido e refeito para acomodar a perturbação. Isso leva a uma visão bem diferente da do Carnap. Se não dá para separar a linguagem da teoria e a teoria da realidade, então a ideia de escolher sistemas de linguagem por conveniência, ela parece desmoronar. Desmorona completamente. Para o Quine, só existe um grande sistema, a totalidade da nossa ciência.
E isso leva ele ao famoso naturalismo. A filosofia não é uma rainha que fica acima das ciências, julgando os métodos. A epistemologia, o estudo do conhecimento, para ele é um capítulo da psicologia. A melhor maneira de entender como a gente conhece o mundo é estudando cientificamente como cérebros como os nossos constroem teorias. Não tem um ponto de vista externo, puramente filosófico. Estamos todos no mesmo barco da ciência. Certo. Essa visão é poderosa. Mas como é que isso se traduz num método para metafísica? Como que as ideias do Quine, esse holismo e esse naturalismo, viraram a abordagem dominante, a tal da tradição? Se a gente conectar os pontos, o legado do Quine foi transformar a pergunta "o que existe?" em uma questão quase técnica. A fonte resume isso muito bem através do filósofo Peter van Inwagen. A grande virada do Quine foi dizer: parem de procurar uma essência mística do ser. Existir não é uma atividade especial que as coisas fazem. É simplesmente uma função da nossa linguagem, uma ferramenta lógica. É o que os lógicos chamam de quantificador existencial, aquele símbolo existe um X que a gente lê como existe um X tal que. Deixa eu ver se eu entendi. É como se o Quine fosse um fiscal de alfândega de teorias. Ele diz: não me diga o que você acha que existe. Me mostra a sua melhor teoria científica, traduz ela para a linguagem rigorosa da lógica e aí abre a mala. Tudo aquilo que você for forçado a botar existe um X na frente para sua teoria funcionar, é isso que você está comprometido a dizer que existe. Esse é o seu compromisso ontológico. É isso. A analogia é perfeita. É exatamente essa a metodologia. O famoso quarto da ontologia do Quine é esse espaço de escrutínio lógico. Você pega uma teoria da física, da biologia ou até uma teoria filosófica e força ela a ser explícita sobre a bagagem ontológica dela. Se a sua melhor teoria da física precisa quantificar sobre campos quânticos para funcionar, então, segundo Quine, você deve acreditar que campos quânticos existem. Simples assim. A ontologia segue a nossa melhor ciência. E essa virou a cartilha da metafísica analítica mainstream. A fonte até cita o Theodore Sider, que resume essa visão. Ele diz que as diferentes posições metafísicas são tratadas como hipóteses científicas concorrentes, e a gente escolhe a melhor usando critérios como simplicidade, poder de explicação, elegância. Exato. Mas a tese do Maciel não para por aí. Ela também aponta uma crítica profunda a essa abordagem keynesiana que se tornou o padrão. A crítica é que, ao fazer isso, o Quine pressupõe um mundo fundamentalmente simples, estático, composto de coisas que podem ser nomeadas e quantificadas. Ao reduzir o ser a uma função lógica, a tradição acaba paralisando a realidade numa linguagem estática. O que a fonte quer dizer com isso? Com paralisar a realidade? A tese usa uma distinção muito útil. Ela diz que o resultado do método de Quine é um holismo horizontal. Imagina o conhecimento como um mapa plano. Todas as cidades, que são nossas crenças, estão no mesmo nível, conectadas por estradas. Você pode ir de uma para outra, mas não tem hierarquia. A crítica é que essa visão ignora a possibilidade de um holismo vertical. Um holismo com topografia? Exatamente. Um holismo vertical seria como um mapa com montanhas e vales. Algumas crenças seriam o alicerce rochoso fundamental da realidade. Outras seriam como as casas construídas sobre esse alicerce. Elas existem, mas de uma forma derivada, menos fundamental. A crítica é que o método de Quine aplainou toda essa topografia. Para ele, elétrons, números, conjuntos, se a ciência os postula, existem todos do mesmo jeito, no mesmo nível. E imagino que aqui que aqueles reformistas que a gente mencionou lá no início voltam para a história. É exatamente aqui. Os reformistas olham para essa paisagem achatada de Quine e dizem: espera aí, vocês removeram toda uma dimensão da realidade. Eles argumentam que as perguntas mais interessantes da metafísica não são só o que existe, mas sim o que é mais fundamental. O que explica o quê? O que aterriza o quê? Eles querem reintroduzir noções como fundamentação, essência, estrutura, ideias que o método de Quine, focado só no compromisso ontológico, não foi projetado para capturar. Uau! Ok, então, recapitulando a nossa jornada, a gente saiu da pergunta o que é a metametafísica, passou pela ideia de que é preciso se molhar para poder criticar, e aí mergulhamos no grande debate que moldou tudo.
De um lado, o pluralismo de linguagens do Carnap, que via a ontologia como uma escolha prática. Do outro, o naturalismo científico de Quine, que transformou a ontologia numa contabilidade lógica da ciência. E, no fim, foi a abordagem do Quine que virou a tradição, mas uma tradição que agora enfrenta essa rebelião dos reformistas. E para fechar, a fonte nos deixa como observação final, da filósofa Amy Thomason, que o autor descreve como estonteante. Apesar de toda essa briga, de todas as diferenças que parecem irreconciliáveis, Carnap e Quine, no fundo, pareciam concordar num ponto absolutamente crucial. E qual seria? Ambos parecem concordar que a ontologia de uma teoria, aquilo que ela diz que existe, não faz diferença para o seu conteúdo empírico. Ou seja, se você tem duas teorias que fazem exatamente as mesmas previsões sobre o que a gente vai observar no mundo, elas são empiricamente equivalentes. Para o Carnap, a escolha entre elas seria puramente pragmática. Para o Quine, embora a questão seja mais complexa, a escolha também não seria decidida por um experimento crucial. No final das contas, a mobília do universo, que uma teoria postula, é subdeterminada pela evidência que a gente tem. Então, depois de toda essa batalha filosófica, eles chegam a um lugar surpreendentemente parecido. E isso nos deixa com um pensamento para a nossa reflexão. Se duas explicações concorrentes sobre a estrutura da realidade, digamos, uma que acredita que entidades matemáticas existem de verdade e outra que diz que são só ficções úteis, levam exatamente aos mesmos resultados nos nossos laboratórios e nas nossas vidas, a diferença entre elas realmente importa? Se a nossa escolha sobre o que existe é, no fundo, uma decisão pragmática sobre qual linguagem é mais elegante ou poderosa, o que isso nos diz sobre a nossa busca por uma única verdade sobre como o mundo realmente é?